Eu louvo a Deus pelo esforço de cada um dos irmãos para estar nesta sexta-feira, participando desse primeiro dia desta campanha, aonde eu estarei orando e jejuando no propósito para que o impossível de Deus possa chegar até nós. Eu creio que Deus sabe da sua, da minha, da nossa necessidade. Como eu disse, nós temos muitas necessidades e algumas delas para nós é impossível nós resolvermos ou alcançarmos, até mesmo porque tem coisas que não estão ao nosso alcance. Mas esta palavra, estes versículos que nós acabamos de ler, observa que ele é conhecido, aonde Lucas, ele narra sobre o nascimento de Jesus, como se deu, como aconteceu. E nesta campanha, para Deus não há impossível, nós podemos aprender muito com este fato sobre o nascimento de Jesus. Quantas impossibilidades há na sua vida? Quantas impossibilidades há na sua família, na sua saúde, na sua chamada, ou no seu ministério pessoal? Quantas impossibilidades às vezes têm estado na nossa frente como obstáculos? E aí você vê um obstáculo, você olha para a sua capacidade, olha para a sua força e diz: esse obstáculo para mim é impossível eu removê-lo, porque é demais para mim. Mas a proposta de Deus esta noite, através desta palavra, é fazer com que eu e você esteja atento aos obstáculos, aos impossíveis, mas que nós possamos atentar para o Deus que fez e que faz a promessa. O que nós acabamos de ver, de ler aqui, foi Deus fazendo uma promessa a Maria. E talvez nem todas as Bíblias, como a que eu li aqui, quando diz, porque para Deus nada há impossível. E ponto, termina. Só que há versículos que ele diz que para Deus não há impossíveis para cumprir a sua promessa. A Bíblia que diz que para Deus não há impossível que impeça o cumprimento da promessa. Quando Deus faz uma promessa, está feito. E quando Deus faz uma promessa, Ele sempre faz a promessa e nos coloca em situações de exercermos a fé. E nenhuma das promessas que Deus fez aos homens e às mulheres na Bíblia, nenhuma das promessas Ele apresentou facilidade. Ele fez a promessa. E quando você ouve a promessa e olha para como ela cumprir, é aí que você vai enfrentar e vai conseguir enxergar as impossibilidades. Deus fez uma promessa a uma mulher que ainda não estava casada 100%. Maria estava desposada, que na nossa cultura brasileira Maria estava noiva. Era o início de um matrimônio. Era o primeiro processo de uma vida conjugal. Porém, totalmente diferente das nossas regras e leis do país. Para desistir desse noivado, teria que haver divórcio.
Caso contrário, continuaria o início do casamento formado, iniciado, sem poder quebrar. Então tinha um compromisso. Porém, eles não poderiam ter relações. E aí Deus faz uma promessa para uma mulher que estava noiva, que não poderia ter relações antes do cumprimento ou de chegar ao período exato. E aí você já começa a observar: havia impossibilidade para ela ou não? E uma série de impossibilidades. Primeiro, porque ela ainda não havia liberada para ter relações. E outra, ela estava aguardando ainda. Se ela nascesse grávida fora do cumprimento do casamento, ou da conclusão do casamento, ela poderia ser vista como traidora. Ela poderia ser vista como uma pessoa que não cumpriu o pacto, a aliança do desposamento, né? Quando eles fizeram o pacto de estar noivos, não seria fácil para Maria ver o cumprimento desta promessa se cumprir. Só que quando ela ouviu a promessa, ela logo perguntou ao anjo Gabriel, que foi levar a notícia, já perguntou: como será isso? Como será isso? Totalmente impossível. Poderia dizer ela: senhor, anjo Gabriel, o senhor me perdoa, senhor, desculpa, mas isso aí que o senhor está me anunciando é impossível demais. É impossível. Mas quem falou foi o anjo. E o anjo anunciou aquilo que o Deus Todo-Poderoso mandou dizer. Irmãos, diante disso, os irmãos vão pegar aqui algo que vai te ajudar muito. Diante das impossibilidades para o cumprimento da promessa, os irmãos observam aqui que Deus está dando ênfase ao cumprimento da promessa. Porque para Deus nada é impossível. Ou seja, para Deus não tem barreiras para impedir o cumprimento da minha promessa. E a pergunta que eu faço a todos que aqui estão é esta: você tem promessa de Deus? Você carrega alguma promessa de Deus? Promessa que você tem a convicção de que veio de Deus. Promessa que não veio da terra, que não veio do homem, que não veio de falsos profetas, nem de falsas profetisas. Entre nós tem alguém convicta de que há uma promessa de Deus sobre você, que ainda não cumpriu, que está tão difícil para cumprir. Irmãos, é uma pergunta que parece ser boba, mas há pessoas que vivem sem perceber que tem promessa. Existem pessoas que vivem como se não tivesse nenhuma promessa. E eu quero informar para os irmãos, ainda que Deus não usou nenhum vaso na terra para falar com você, eu quero te dizer que você, como servo e serva de Deus, você tem promessa. Deus te fez promessa. Eu sei que há pessoas que têm mais facilidade de crer na promessa quando vem da parte de um vaso que diz: assim diz o Senhor. Eu creio nessas promessas. Aqui Deus usou o anjo, mas existem promessas que elas já são dadas por Deus para os servos e as servas que seguem a Ele à luz da Bíblia. Então você precisa atentar para as promessas bíblicas, mas também não esquecer das promessas que Deus te fez. Eu sei que há pessoas que têm promessas que recebeu da parte de Deus, quando Deus usou um vaso, quando Deus usou um profeta, uma profetisa, que ele e ela não tem dúvida que foi Deus que usou.
Só que o que nós estamos aqui a extrair do texto, irmãos, diante desse fato, desta promessa, o que nós estamos aqui para poder pegar para a nossa vida diante desse fato, é que não basta somente receber a promessa, não basta somente ter a convicção da promessa, eu preciso saber me comportar diante das promessas. Você tem a convicção da promessa, ou das promessas, você vive a promessa? Ainda não, porque estou diante de muitos impossíveis. Mas Deus está dizendo para Maria, através do anjo, que para Deus não há impossível. Principalmente quando Ele promete, principalmente quando foi Ele mesmo quem diz. Como dissesse, operando Deus, quem impedirá? E você precisa crer que para Deus não há impossível, principalmente diante da promessa. Vamos dar uma olhada no comportamento de Maria ao receber a promessa. E esse comportamento de Maria vai te ajudar. Porque há pessoas que só receberam a promessa, mas não se posicionou diante da promessa. Primeiro ela quis ter certeza. E o anjo afirmou: como será feito? E o anjo também falou: olha, você será possuída pelo poder do Espírito Santo. E o que será gerado é pelo Espírito Santo. Esse será o Filho de Deus, o Filho do Altíssimo. Tá, ela entendeu. Mas aí é outro detalhe que não vai caber para aqui. Mas pensa ela agora. O que eu vou falar com José? Como que essa promessa vai cumprir? Eu com esse compromisso com José. Era um obstáculo, não era, irmãos? Mas obstáculos que para Deus jamais poderia impedir o cumprimento da promessa. É desse jeito. Esse é um dos comportamentos que eu e você tem que ter ao receber a promessa de Deus, ou estar vivendo diante de uma promessa que ainda não se cumpriu. Para ela se cumprir, você precisa se posicionar com sabedoria. Porque aquilo que você não pode falar para a pessoa que a qual você deseja falar, Deus se encarrega de falar em seu lugar. Quem esclareceu para José o que estava acontecendo com Maria, o que iria acontecer, não foi Maria tentando se justificar. Foi o próprio Deus, porque o mesmo Deus que falou com ela é o mesmo Deus que pode falar com alguém que você jamais falaria o que você pretende falar. Olha Deus falando aqui, quantas coisas você gostaria de falar para alguém que você não tem autoridade, não tem condições e nem oportunidade para falar. Mas se esse é algo que você quer dizer e quer falar, é algo que vai impedir a sua promessa, eu quero profetizar que esse impossível vai ser rompido, porque Deus vai falar com esta pessoa que está travando e que quer impedir o seu milagre ou a promessa de ser cumprida. Creia nisso, que há coisas que você jamais vai conseguir falar, e mesmo falando não vai resolver, mas se Deus entrar e falar, está resolvido. Então Maria teve sabedoria e aguardou. E o próprio Deus apareceu, o anjo apareceu, foi lá e falou: José, fique tranquilo. Deus achou graça aos olhos da sua noiva, diante da sua noiva. E Ele escolheu ela para cumprir e realizar uma obra. Então fique tranquilo, José. Então José entendeu o processo. Irmão, é bom, não é, quando o casal entende o processo da promessa de Deus. É bom, não é, quando o casal entende o agir de Deus diante da promessa que o fez. Isso é maravilhoso. E isso acelera o processo e o cumprimento da promessa. Porque para Deus nada é impossível. Mas quando o homem entende
o trabalhar de Deus, ele se posiciona e começa a acreditar que o milagre vai acontecer. Agora eu quero terminar já, para orar por vocês, informando algo aqui de muita importância para um cumprimento de uma profecia, para o cumprimento de uma promessa, seja ela bíblica, seja ela vinda da parte de um vaso muito usado, e que você teve confirmação de que aquele homem estava usado, de que aquela mulher estava usada. O cumprimento dessas promessas precisa observar mais outro ponto muito interessante. Você que tem promessa precisa estar perto de quem já viveu ou está vivendo cumprimentos de promessas. Ou seja, você precisa estar perto de alguém que é cheio de fé, que está vivendo promessa, que é um exemplo de fé a ser seguido. Quem tem promessa não pode andar ao lado de pessimista, de quem nunca viveu uma promessa, de quem nunca respeitou uma promessa, de quem anda por aí como se não fosse Deus que tivesse falado. Maria, irmã Silvia, Maria, ao receber a promessa, sabe para onde ela foi passar 3 meses? Na casa de Isabel, que já estava vivendo a mesma promessa. Isabel já estava de 6 meses, e ela passou 3 meses na casa de Isabel. Ou seja, o anjo disse, Maria, quando ela perguntou como será isso, o anjo disse, olha, Isabel, que também dizia que era estéril, já está vivendo a mesma promessa, como se dissesse, quando faltar fé, Maria, corre para a casa dela e veja o agir de Deus na vida dela. Ou seja, o que Deus está dizendo é o seguinte: meu filho, minha filha, tem promessa, olha para quem está vivendo a promessa, olha para quem já está no processo do cumprimento da promessa, para que você não venha duvidar e nem murmurar do que Deus disse a você. Sabe o que tem acontecido? Muitas pessoas para ouvir pessoas que não têm testemunho, que não está vivendo a promessa, que nem acredita mais nas promessas que Deus fez. E o conselho de Deus para mim e para você esta noite: anda com gente que está vivendo o milagre, que está vivendo a promessa, que é exemplo de fé a ser seguido. Sai de perto de pessimista, sai de murmurador, sai de perto de quem não acredita mais na promessa. Faz como Maria, fica perto das Isabel, que está vivendo a promessa. E contam os historiadores que Maria ficou ali até no último dia, quando ela já estava perto para dar à luz o João Batista. Nós falamos de Ana, falamos das mulheres estéreis de Sara, mas Isabel também era estéril. Ou seja, ela dar à luz um filho também era impossibilidade. E Maria ficou como? Porque pela lógica humana e pelo processo comum e natural, para que haja criança no ventre, tem que haver relações. Tem que haver a coabitação de homem e mulher, de macho e fêmea. Esse é o processo natural para que haja uma gestação. Mas Maria agora está diante de uma promessa que a qual ninguém na terra viveu. E aqui há outro princípio que eu e você precisa atentar muito para viver a promessa. Porque tem promessa que Deus fez, que ela é exclusiva, é somente para a sua vida, é somente para a minha vida, é somente para esta igreja. E alguém pode perguntar assim: esta promessa ninguém viveu e ninguém vai viver, como será isso? Então, meus irmãos, quando Deus fizer uma promessa, não murmure, não questione, só busca entender que é Deus que está agindo e que é Ele que vai realizar.
Pode observar esse milagre, só Maria viveu. Foi exclusivo a bênçãos, a milagres. Eu vou profetizar a milagres de Deus como exclusividade para a sua vida, que ninguém mais vai viver. Para você entender, é seu e de mais ninguém. Deus tem bênçãos exclusivas para a sua vida. Eu profetizo, quem crê diga amém. Deus tem bênçãos exclusivas para a sua vida, que ela é sua, não é de mais ninguém. Pode alguém tentar atrapalhar, mas ela é sua. Creia nisso. Maria é um exemplo de obediência, de fé, e ela está nos ensinando. Já observou? Faz uma análise agora. Quem são as pessoas que você tem parado para ouvir depois que recebeu a promessa? Quem não está vivendo a promessa? Ou quem está vivendo a promessa? Quando o anjo disse, olha, Isabel já está no 6º mês, vivendo a promessa. Está dizendo, quando você faltar fé, Maria, que você achar que isso vai ser impossível, olha para Isabel. Ela também poderia olhar para Sara, para Ana, e ver que para Deus não há impossível. Não há esterilidade. Pode ser estéril. Para Deus, se Ele prometeu, pare e pense agora. Tem ou não tem tantas impossibilidades na sua frente? Mesmo diante das promessas e as vontades que você tem de Deus na sua vida. Você olha assim, eu tenho vontade, mas como vai acontecer? Como isso vai se realizar? Irmão, eu estou falando que isso vale você sair daqui pensando nisso. Você tem ou não uma promessa de Deus? Essa promessa já cumpriu? Glória a Deus. Se não cumpriu, se preocupe. E a palavra de Deus para você é essa. Se posicione como Maria. Fique na brecha. Porque as impossibilidades só vai ser rompida através do nosso posicionar. As promessas para cumprir, lembra? Ah, irmão, Deus prometeu, se Ele prometeu, está prometido e nada vai impedir. Mas espera aí, o meu posicionamento? Romper obstáculo, fazer impossível é com Deus. Mas e o meu possível, que é o meu posicionar? Deus não vai fazer. Os irmãos observam que Maria ficou tão... Primeiro ela falou assim, olha, eu não entendi nada, por que Ele veio falar comigo desse jeito? Porque Deus já chegou exaltando ela. Falou, não, foi você que eu escolhi. Poderia escolher outras por aí, até mesmo sem estar noiva. Mas foi você que eu escolhi. Tenho uma missão para cumprir. E vou cumprir. Irmãos, operando Deus, quem? O que nós temos que fazer, irmãos? É se posicionar para que nós mesmos não sejamos o próprio impedimento para a promessa de Deus se cumprir. Cabe a nós estar perto de quem está vivendo promessa, ouvir quem já tem testemunho para dar. Cabe a nós. Agora realizar é com Deus. Então faça isso. Se você for ouvir alguém a partir de hoje, você vê que o que você está ouvindo está tocando na sua fé concernente à promessa, sai fora, que assim alguém pode desestimular você a começar a murmurar, a começar a duvidar, e na dúvida Deus não opera. Cresça, porque a promessa vai se cumprir. Você crê nisso? Deus ministrou esta palavra ao meu coração, mesmo sem saber quem viria me ouvir aqui esta noite. Mas a palavra de Deus é essa, a promessa dele está de pé. E eu preciso me posicionar para que Ele me use. E para que Ele cumpra com a sua promessa. Fuja de pessimista. Estou recapitulando. Fuja de quem não acredita no impossível de Deus na sua vida.
Mas como? Olha quanto tempo. Ah, olha como? Porque olha, não tem mais jeito. Irmão, sai daqui com isso na mente e sai repetindo, se for possível. Para Deus não há impossível. Para Deus não há impossível. Para Deus não há impossível. Você crê nisso? Coloque-se em pé. Para Deus não há impossível. Para Deus não há impossível. As promessas de Deus vai se cumprir em sua vida no nome de Jesus Cristo. Se posicione como Maria, se posicione como a serva de Deus que foi estar ao lado de alguém que ajudava a crescer espiritualmente, que ajudava a sua fé. Creia nisso em nome de Jesus.